Não é o nosso desejar, é o desejar de Deus. E eu já não vejo mais isso sendo pregado nas igrejas, e isso está me doendo demais. Se nós pregarmos da forma que estamos pregando nos dias de hoje, na época de Cristo, se Jesus usasse as exegeses do texto da forma que a gente usa, sabe quando que ele teria sido crucificado? Nunca. Nunca. Hoje eu quero, em nome de Jesus, que você se sente nessa cadeira, calma, refletindo muito bem o que você está fazendo por Cristo Jesus. Qual é o legado que nós estamos deixando, Nicole? Para os filhos, para os nossos jovens? Qual é o legado? Um legado de renúncia? Um legado de um endireitamento, de um estreitamento? Ou um legado de uma porta gigante aberta para entrar no reino? Jesus disse, é estreito, é muito estreito para entrar no reino dos céus. Grande e larga é a porta que leva para a perdição, mas estreita é a porta que leva para a salvação. Desculpa te falar, irmãos, hoje eu não vim aqui para alisar a cabeça de ninguém, não. Hoje eu vim com uma palavra do céu para endireitar verdadeiramente para onde eu e você iremos. Eu quero que você receba essa palavra com muito amor no teu coração, porque Jesus, ele repreende, Deus, ele repreende a quem ele ama. A palavra dele, ele vem ensinando, ele vem exortando, mas ao mesmo tempo ele vem passando um bálsamo, porque ele faz a ferida, mas ele também a cura. Eu quero que você feche os seus olhos nesse momento, enquanto eu oro. Pai, eu peço a tua graça salvadora, sua graça salvífica, sobre a vida de cada um dos seus filhos. Já de antemão, Senhor, eu quero repreender toda ministração que os seus filhos ouvirem algum dia em algum lugar, que não seja uma ministração salvífica, uma ministração do teu reino, uma ministração correta da tua palavra. Senhor, nós sabemos, Senhor, quantos falsos profetas pregando tantas coisas erradas. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, que a tua palavra, que ela é boa, que ela é eficaz, que ela produz um efeito maravilhoso, venha, Senhor, sobre o coração dos seus filhos, e que o Senhor faça grandes coisas por nós nessa noite, Senhor. Eu te peço, mata toda a minha carne, vivifica o teu espírito sobre a minha vida. Eu entrego, Senhor, a ti mais uma vez hoje a minha vida, Senhor, o meu coração. Me dá o teu coração para ministrar hoje aqui nessa noite, porque eu tenho a plena certeza, Senhor, de que assim como eu fui confrontado e eu não saí feliz dentro do meu quarto, Senhor, esse é o grande mal deste século. Nós estamos saindo felizes da igreja, Senhor, nós temos que sair tristes, arruinados, quebrados de dentro da igreja, Senhor, porque a tua palavra, quando nos quebra, nós nos sentimos, Senhor, arruinados, porque precisamos melhorar. Nós não temos que sair, Senhor, felizes, nós temos que sair com o coração contrito, falando, Senhor, me instrua, me ensina aonde eu preciso melhorar, aonde eu preciso mudar, o que eu preciso fazer. O teu Espírito me ajuda, o teu Espírito me guia, o teu Espírito me consola, o teu Espírito me corrige, Senhor. Que nessa noite, Senhor, nós possamos fazer aquilo que o Senhor deseja, e que nós possamos sair daqui hoje alegres pela apresentação, Senhor, daquele gigante de 2 meses que será apresentado aqui, mas tristes por quão grandes pecadores que somos. Ah, Senhor, se o Senhor voltasse hoje, para onde iríamos nós? Eu vou orar, oh Senhor,
eu vou louvar a Ti. Obrigado, Senhor Jesus, porque Tu és maravilhoso. Que o Teu Espírito, Senhor, fique à vontade, porque aqui Ele tem liberdade, Senhor. Assim como a Tua palavra nos diz que Teu Espírito, Senhor, onde Ele está, existe uma liberdade. É uma liberdade do céu, Senhor. Então Ele tem toda a liberdade aqui nesse lugar. Que o Senhor fale conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus. E as palmas louvam ao nome do nosso Deus. As palmas louvam ao nome do nosso Deus. Aleluia. Pode se assentar. Oh, Jesus. Quer saber o tema dessa mensagem? Diga comigo. A geração que quer salvação sem pastor, céu sem igreja e Jesus sem cruz. E essa geração que nós estamos deixando para essa próxima que está vindo, eu quero te dizer que nós, como mais velhos, é isso que nós estamos preparando para esses nossos jovens, os que estão nascendo. Mas hoje eu creio que o Senhor vai fazer algo dentro de nós, que vai mudar o nosso interior, que vai mudar a nossa visão daquilo que nós estamos vendo, estamos fazendo. Cultos que mais parecem shows, cultos que mais parecem boates, uma palavra mais rasa do que uma piscina vazia. Não existe mais confronto, não existe mais uma palavra de arrependimento, não existe mais uma palavra de confronto, não existe mais uma palavra que vai fazer-nos chorar diante dele. John Wesley, em um dos seus sermões, meu irmão, de mais de 2h30, o povo se agarrava nas cadeiras e nas pilastras com medo de ir para o inferno. Eu desejo isso. Eu não quero ser igual ao mundo. Eu não quero ser igual a esses falsos profetas que pregam uma palavra que não traz transformação, que só massageia o ego. Eu desejo ministrar uma palavra, meu irmão, que vai te confrontar, que vai fazer você refletir naquilo que você está sendo e naquilo que, para quem você vai deixar. O que deixaremos para a próxima geração? O autor aos Hebreus, capítulo 13, versículo 17, ele vai dizer assim. Hebreus capítulo 13, versículo 17, você que trouxe a sua Bíblia, abra ela, Hebreus 13, 17. Olha o que vai descer, vai dizer: sedes obedientes aos vossos líderes espirituais. Quem são os vossos líderes espirituais? Os vossos pastores. E submissos à autoridade que exercem, pois eles zelam por vós, como devem prestar contas de seus atos, para que ministrem com alegria e não murmurando. Eu vou falar aqui na minha versão da King James 1611, que ela vai estar dizendo assim: para que o façam com alegria, não gemendo. Sabe do que o autor aos Hebreus está dizendo aqui? As ovelhas que mais parecem bodes do que ovelhas, que tudo aquilo que o pastor está fazendo, nada lhe adianta. Ele faz gemendo, porque dói, a falta de obediência. Não tem como, não obedecem. Todos falam dos pastores que matam ovelhas, mas e os bodes que matam pastores? Nós já não vemos mais falar nisso, porque hoje a ovelha é coitadinha. Ai, arrancaram a lã, arrancaram o couro, tiraram o sangue, mataram a ovelha. Quantos pastores, meu irmão? Só esse ano no Brasil foram 323 que se tiraram a vida.
não aguentaram. Pastores não são super-heróis, são seres humanos, assim como eu e como você. O amor que Deus coloca em nossos corações é muito maior do que ser pastor e ovelha, como o amor de irmão. É eu por você, é você por mim, é um dando a vida para o outro, para chegar no melhor lugar, ao céu. E ele vai continuar dizendo: que eles devem prestar contas de seus atos, para que ministrem com alegria e não murmurando, porquanto desta maneira tal ministério não seria proveitoso para vós outros. Vivemos hoje num tempo onde a liberdade, o coleguismo, a intimidade virou uma desculpa para uma rebeldia, uma autonomia espiritual. Literalmente está matando a comunhão do corpo de Cristo. Mas como assim, matando a comunhão do corpo de Cristo? Quem que deseja salvação, levanta a mão, dá uma glória a Deus aí. Mas eles não querem pastor. Eles querem o céu, mas rejeitam a igreja. Desejam Jesus, mas negam a cruz. Essa geração está levando um evangelho sem autoridade, sem discipulado, sem compromisso. Meu irmão, eu quero te dizer uma coisa: o que o inferno não conseguiu fazer com a perseguição aos cristãos, a mentalidade dos dias de hoje está conseguindo fazer muito melhor do que a perseguição. Ele entendeu que ele não consegue fazer a base da marra, na força, porque nós estamos blindados. Ah, mataram, deixa matar, estou indo para o céu, glória a Deus. Matava 1, vinha 10. Matava 10, vinha 100. Matava 100, vinha 1000. Eles estão se multiplicando. Eles vão se multiplicar. Mas espera aí, mas nós precisamos achar uma estratégia para que nós consigamos acabar com esse modo deles entenderem as coisas. Vamos colocar mais amizades. Vamos colocar mais companheirismo. Vamos colocar mais um à frente do outro, para que a autoridade gere uma libertinagem e rebeldia, e assim eles vão para o inferno. Quem tem colega aqui, levanta a mão. Quem tem amigo aqui, levanta a mão. Mas os meus amigos eu conto numa mão. Agora, colega, o amigo dá a vida dele por você. Você não tem mais do que 10 amigos, irmão. Você não tem mais que 5 amigos, nem da sua própria família. Sabe quantos Jesus tinha? Uma comissão de 500, uma comissão de 70, uma comissão de 12. Quando ele, depois de ressurreto, apareceu, aquela comissão toda, de quase 500 pessoas, falaram: ei, vão para Jerusalém, fiquem lá, até que do alto venha-lhes poder do céu. Sabe quantos chegaram até Jerusalém e ficaram? 120. Diga comigo: todos querem, mas muitos não desejam. Todo mundo quer aquilo que ele tem para dar, mas querer não é poder. Você tem que desejar, você tem que lutar, você tem que batalhar. Meu irmão, você sabe o que significa a salvação sem pastor? É o pecado da autonomia espiritual. Efésios capítulo 4, versículo 11 vai dizer assim: assim ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Versículo 12: com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério,
para que o corpo de Cristo seja edificado. Muitos dizem: só Deus pode me corrigir, só Deus pode me julgar, só Deus isso, só Deus aquilo. Mas Deus colocou os pastores para velar a sua alma aqui. Deus não colocou pastor para passar a mão na tua cabeça não, irmão. Ele colocou pastor na terra para te corrigir. Não é amiguinho, não, é para te corrigir. Está fazendo alguma coisa de errado? Vem cá. Senta aqui, você está errado. Aí eu ainda estou bebendo. Ei, você está errado. Ou você vai para o inferno. Está se embriagando? Vai para o inferno. Você sabe por que está do jeito que está? Porque tem muita gente alisando. Tem muita gente passando a mão na cabeça. Para não perder a primeira fileira daquele cara que é o maior dizimista da igreja. Vai fazer o que você quiser, irmão. Ei. Quero te dizer que Deus não está preocupado com quantidade, sim com qualidade. Não é a quantidade que adora, é a qualidade que adora. Rejeitar o pastoreio, meu irmão, que Deus deu, como em Efésios capítulo 4, versículo 11, é a mesma coisa do que estar rejeitando é o próprio pastoreio de Deus. De certo que tem alguns pastores que é só o sangue, né? Que é só Jesus, né? Mas eu não vou passar a mão na tua cabeça não, irmão. Eu quero entrar de mão dada, eu e você e todo mundo que está aqui lá no céu, cara. Se precisar te corrigir, eu vou corrigir, vou chamar no particular, vou corrigir, vou falar, vou instruir, mas eu quero te ver lá. Ai, mas não gostei dessa correção. É pela palavra, irmão. Eu não fujo da palavra de Deus. Ah, mas não vou ficar. Que Deus te abençoe sua vida. Que Deus abençoe-te e faça com que você entenda aquilo que Deus quer. A ovelha que fica literalmente sem pastor, ela é um alvo fácil para Satanás, irmão. Porque Satanás vai começar a jogar as coisas, colocar as coisas, fazer ali. E existe um velho ditado aí, que mente vazia é oficina do diabo, irmão. E não está errado. Ovelha sem pastor, irmão, você vai cair num abismo. É a mesma coisa que um cego conduzir outro cego. Vai cair uma hora ou outra. A mentalidade sem pastor cria em nós uma fé sem prestação de contas, sem correção e sem crescimento. Como que eu vou crescer se eu não tenho uma fé no meu pastor, dele me ensinar, dele me corrigir, dele me instruir? Como que a vida, eu sei que tem pessoas aqui que são de outras igrejas. Você já visitou a casa do teu pastor? Não, ele nunca me chamou. Chega nele, falou: pastor, posso fazer a visita na sua casa para a gente orar? Pode. Se os filhos vão lá, chega para o filho e fala assim: como é que é teu pai dentro de casa? Pode rir mesmo, e é assim mesmo. Chega para os vizinhos: como é que é o pastor aqui, ó? Ninguém mais quer saber, entra dentro da igreja, nem sabe quem é o pastor. Se já está no segundo, terceiro, quarto casamento, está tudo errado. Adulterou, casou de novo. Acabou, irmão, isso daí ninguém tem mais. Ei, eu estou abrindo seus olhos hoje aqui nessa noite, porque o Espírito Santo de Deus está fazendo com que eu fale isso para vocês. Não sou eu, é Ele em mim, através de mim, o Espírito de Deus. Ei, o Senhor quer uma correção minha e sua hoje, sabe para quê? Para que nós possamos entender a palavra de Deus e saber quem é que está nos corrigindo, quem está falando. Meu irmão, eu te faço um convite. Quer ir lá em casa? Pode ir. Quer bater na porta dos meus vizinhos? Eu faço questão de bater para que vocês perguntem. Não estou falando que eu sou bom não, meu irmão. Eu vou pela palavra de Deus. Tem algumas pessoas aqui que me conhecem muito mais tempo. Desde 2011, né, Van? E eu quero falar para vocês o que está acontecendo hoje aqui nessa noite. O Senhor está fazendo algo dentro do teu coração para que você entenda que você é amado e amada do Senhor. O céu
Se o céu é um lugar de governo, como que a gente quer ir para lá sem aprender uma submissão aqui? Como que a gente quer chegar num lugar onde existem as coisas certinhas, tudo certinho, e a gente não consegue fazer uma coisa certinha aqui? Como que a gente não consegue ser guiado certinho aqui, Senhor? Outro dia eu estava orando e o Espírito Santo falou comigo algo muito lindo. A palavra do Senhor vai dizer que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Se Satanás numa reunião falar assim: nós precisamos acabar com aquela família, e quando ele fala a reunião está encerrada, você acha que eles vão chegar na reunião encerrada, um atropelando o outro para chegar até uma família para tentar destruir ou não? Não. Eles não passam um pelos outros. Eles vão fazendo as coisas sorrateiramente, tudo com ordem, tudo com decência. E por que a gente não consegue fazer? Por que a gente não consegue, antes de levantar, dobrar o joelho? Senhor, muito obrigado pela manhã. Gratidão pelo fôlego de vida, eu estou vivo, Senhor. Mas nós queremos o céu sem igreja. Nós queremos estar lá no céu sem passar pela igreja. Porque a fuga da comunhão e do corpo de Cristo é a gente tentar chegar no céu sem estar na igreja. Ah, mas eu sirvo a Deus mesmo não estando na igreja. Então peraí. Se Cristo é o cabeça e nós somos o corpo, vocês são o corpo, parte do corpo, eu sou o corpo, você também é. E Cristo é o cabeça, como que você quer chegar lá no céu sem estar introduzido no corpo? É porque nós queremos, sabe o que, pastor Flávio? Nós queremos ser igual o ladrão da cruz do Calvário. A salvação no último instante. Ah, eu vou fazer tudo de errado. A hora que chegar naquela hora, Senhor, me arrependo. Efésios 1, 22, 23 vai dizer assim: também sujeitou tudo que existe debaixo de seus pés, e o designou cabeça sobre absolutamente tudo o que há. E o concedeu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe, e toda e qualquer circunstância. Muitos dizem, não preciso de uma igreja para servir a Deus. Quem já não disse isso? Só eu? Alguém já falou assim? Eu não preciso estar na igreja para servir a Deus, eu não quero ir na igreja. Quem já disse isso aí? Só 3, 4, pode levantar a mão, irmão, eu sei. Você ri, né, varão? Tá agora você ri. Mas é verdade, irmão. E se eu perguntar de novo, vai levantar a mão mais gente. Quem já falou isso daí? Eu não preciso estar na igreja não, naquele momento de ira. Eu não quero estar na igreja. Eu sirvo a Deus do meu jeito. Eu quero fazer assim, é assim. É assim que eu aprendi, é assim que eu vou fazer. Nasci torto, vou morrer torto. Não, meu querido, nasceu torto, Jesus vai endireitar. Aí a gente fala, não preciso estar na igreja. Mas espera aí, então a gente precisa tirar Efésios 1, 22, 23 da palavra. Se você quiser servir a Deus, ele quer estar no corpo. Então você tira da Bíblia esse capítulo e versículo. Pode ser? Porque a Bíblia está dizendo aqui que a igreja é o corpo de Cristo. E se você está rejeitando o corpo de Cristo, você está rejeitando o próprio Cristo. Não quero congregar. Desigrejado. Fora do corpo. Meu irmão, não tem jeito. Vou servir do meu jeito. Para. Rebeldia é a mesma coisa que feitiçaria.
E a palavra do Senhor vai dizer que não tem salvação. As pessoas estão vivendo uma fé isolada, sem correção, sem prestação de contas, sem cobertura espiritual. Cara, como é gostoso estar no meio de vocês não têm ideia. Eu olhar aqui para o rostinho de vocês, cara, olhar e falar assim, tem alguns rostinhos novos que eu não sei o nome, mas eu quero pegar depois, que vocês vão estar debaixo de oração. Como é gostoso orar por vocês. Vocês não têm ideia. Como é gostoso as terças-feiras lá no monte, né, Eduardo? Né, profeta? Lá no monte, a gente orar, e guerra, irmão, é guerra. Eu falo que o pessoal do prédio que fica lá do outro lado lá, eles devem, se tem crente lá, eles dobram o joelho na hora. Quando começa a gente ver na guerra lá, em oração, lá em voz alta, e guerra, irmão. Eu quero te dizer que não existe crente saudável fora do corpo da igreja. Não existe algo saudável fora do corpo de Cristo. A comunhão é o ambiente onde Deus gera cura, unidade e maturidade. Porque eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo, os jovens aprendem com os adultos aprendem com os jovens. Você sabe o que o Senhor está querendo fazer hoje aqui? Trazer a unidade novamente à igreja, onde se perdeu. Há anos atrás se perdeu esse negócio. Não é cada um por si não, meu irmão. A igreja de Atos dos Apóstolos não é um por todos e todos por um, não. Era todo mundo junto, dividindo pão, água, oração, madrugada, noite, dia, todo mundo dividia. Se você está disposto a vir comigo hoje, dá um glória a Deus aí, irmão. Deixa eu te perguntar, a igreja tem defeitos, mas ainda é a noiva do Cordeiro. Só 2 pessoas entenderam? Mas ainda é a noiva do Cordeiro. Ele voltará ainda para buscar a noiva dele. Ele ainda voltará. Estamos vivendo Jesus sem cruz, um evangelho de autoajuda que não salva, que não leva para o céu. Olha o que a palavra do Senhor diz em Lucas capítulo 9, versículo 23. E Jesus proclamava às multidões: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e caminhe após mim. Nesses últimos dias eu tenho visto algo grande se tornando tão pequeno. Como que é o nome do irmão? Isso, Sandro. Eu tenho visto, Sandro, nesses últimos dias algo muito grande se tornando tão pequenos e insignificantes, Sandro. Que todo mundo quer um Jesus que o salve, mas ninguém quer um Jesus, Sandro, que o confronte, que fala: você está errado, sua atitude está errada, o jeito de falar com a sua família está errado, o jeito de falar com a tua esposa, o jeito de falar com o teu marido, filhos, o jeito de responderem os seus pais estão errados. Não queremos mais um confronto dele para conosco, Sandro. Não queremos a correção, queremos ir para o céu, mas não queremos ser corrigidos. Queremos chegar aonde desejamos, da forma que queremos. Senhor, entra na minha vida, aqui, nessas outras 5 partes da área da minha vida, deixa que eu cuido. Ou ele entra e faz um arrebento com tudo, irmão, ou ele quebra todo o alicerce que você construiu um dia, para fazer tudo novo, embasado pelo Espírito de Deus, ou ele vai sair da sua vida de uma vez. O que você deseja hoje? Um evangelho, sabe como? Um evangelho sem sacrifício. Se Paulo entrasse por aquela porta dentro e tomasse esse altar, esse púlpito aqui para pregar, gente,
eu acho que até eu ir embora, que eu não suportaria. Eu não suportaria escutar dele, um homem que tinha discernimento de espíritos, olhar para mim dentro dos meus olhos e falar assim: servo mau e infiel, da forma que você está, não vai para o céu. Eu creio que eu já cairia, não endemoniado, mas arrebentado comigo mesmo. Eu sei que eu tenho muita coisa para melhorar, irmãos. Muitas vezes a forma de eu ser, a forma de eu falar. Todo dia eu peço para o Senhor: Senhor, me tira às vezes essa forma de eu ser tão estourado, Pai, de falar algumas coisas que machucam. Mas eu tenho aprendido, e às vezes eu saio da situação, eu vou para o banheiro chorar, e ali o Espírito Santo me acalma. E é tão bom, quer ver? A maioria, todos aqui, calma, Alice. Eu sei que não é fácil. Quem é mãe e pai aqui? Levanta a mão. Tem os filhos pequenos. Quantas vezes vocês se estressam com seus filhos? Várias. Agora deixa eu te fazer uma pergunta: por que o adulto tem que se estressar com o adulto? Por que a gente se estressa com os adultos? Porque os adultos nos confrontam, falam não naquilo que a gente esperava um sim. Você não tem que se estressar com o adulto, você tem que procurar uma situação para que você não se estresse. E eu aprendi, sabe quando isso? Ontem. Sabia? Eu falei: como, Senhor? Me fala, como que eu não me estresse mais com adultos? Ele falou assim para mim, o Espírito Santo falou para mim assim, varrendo aqui ontem, ô Ju, o Espírito Santo falou assim para mim, foi algo lindo. Ele falou assim: procura uma situação para que você não se estresse mais com os adultos. Eu falei: olha, coisa tão simples, coisa tão maravilhosa. Por que eu vou me estressar com o irmão? Por que eu vou me estressar com o cara lá na firma? Não, pera, procura uma situação, algo que você faça correto, que você não precise mais se estressar com a pessoa. Aí eu falei: nossa, Senhor, é verdade. Se estressar com as crianças por causa de uma... Meu irmão, hoje eu me estressei com o cachorro. Eu olhei para ele, falei: você não fez isso, cara. A pastora falou assim: vem cá, dá uma olhada. Mas ele estraçalhou aquela caminha dele cheia de espuma. Você imagina que eu tinha de espuma na lavanderia. Você ri, né, mano? Você ri, né? Quero te dar um abraço, irmão. Você é benção, cara. E eu comecei a entender que, cara, para que estressar? Se tem mais Deus para derramar sobre a tua vida um amor tão grande, para te abraçar, para te desejar, para fazer aquilo que Ele quer e não aquilo que a gente quer. Muitos querem Jesus que os salve, mas não que os confronte. 1 Coríntios 1:18 vai dizer: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos. Ei, meu irmão, está sendo amassado, está sendo destruído, está sendo caluniado, meu irmão. Essa mensagem é loucura. Você se alegra quando você está sendo caluniado? Glória a Deus. Bem-aventurados sois vós que por causa de meu nome forem caluniados e injuriados. Quem crê, dá uma salva de palmas a Jesus. Você vai aplaudir mais forte ainda, quer ver? Porque é loucura para os que estão sendo destruídos, porque para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus se manifestando em nós. A gente quer o sangue de Jesus que salva, mas nós não queremos entregar a Ele o que exige renúncia. Precisamos renunciar. Sabe o que? Larissa,
Até aquilo que é lícito a gente fazer, a gente precisa renunciar. Até aquilo que é lícito, que a Bíblia diz para a gente fazer, a gente renuncia. A Bíblia fala que é proibido a gente beber? Sim ou não? É proibido? Cara, para uma pessoa é. E Paulo vai instruir. A palavra do Senhor vai dizer que a proibição é a não embriaguez. Mas eu acabei descobrindo, lendo a Bíblia, pastor Elcio, que o episcopado, os bispos, não sejam dados ao vinho. Mas não é esse vinho que a gente bebe aqui não, irmão. Porque o vinho lá, o judaico, lá de Jerusalém, Israel, é um vinho sem fermento. Não é isso que a gente bebe aqui. Nós precisamos literalmente trocar o conforto pela cruz. Não há glória sem renúncia. Não há céu sem morte do que eu quero, eu posso, eu faço, eu dou o meu jeitinho. Fica tranquilo, irmão, desse teu jeitinho vai direto para o inferno. Sabe esse jeitinho que você dá todo dia? Eu vou dar meu jeitinho. O jeitinho brasileiro. O Brasil está do jeito que está por causa do jeitinho brasileiro. Vai direto para o inferno. O evangelho moderno, sabe o que ele quer? Você sabe como que as pessoas veem se o pastor é ou não é bonzão? Os jovens sabem muito bem disso. Ele vê pelo número de seguidores. Esse cara é bom. Ó, quantos seguidores ele tem. As pessoas hoje estão levando essa geração para desejar seguidores e não serem discípulos de Jesus. Meu irmão, o discípulo, gente do céu. Será que você pode hoje entender um pouquinho, só se entender só isso daqui já basta. O que os discípulos faziam? Pregavam o evangelho, batizavam. O que mais? Expulsavam demônios, o que mais? Só que mesmo, quem mais, pastor? Faziam outros discípulos. Cara, meu Deus, uau. Só que mesmo assim, naquele dia daquela última ceia, todos os discípulos perguntaram quando Jesus falou assim: um de vós há de me trair. Todos perguntaram: sou eu, sou eu, sou eu. O único que chegou para Jesus ainda molhou o pão no prato, olhou para ele e falou assim: sou eu, mestre. Jesus olha para ele e fala assim: faz o que você tem que fazer. Essa é uma palavra muito dura. Faz o que você tem que fazer. O verdadeiro evangelho, sabe como que ele começa? Não quero viver mais o que eu estou vivendo. Não quero ver mais o que eu estou vendo. Não quero falar aquilo que estou falando. Não quero ouvir mais o que eu estou ouvindo. Não quero andar por onde eu estou caminhando. Eu estou negando a mim mesmo, pegando a cruz de Cristo e seguindo Ele todos os dias. Quer começar? Comece negando-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Pega a sua cruz e siga Ele. A cruz, meu irmão, não é só um lugar onde Jesus morreu. A cruz é o lugar onde o nosso ego precisa morrer também. Quem é maior que Jesus aqui? Quem é maior que Paulo? Quem é maior que Pedro? Quem é maior que João? Onde foi jogado um tacho de óleo quente nele e nada se fez. E aonde um liquidificador cheio de sopa quente me fez cicatriz aqui e aqui, ó. No braço, no peito, aqui, na cabeça. Quer chegar onde eles chegaram? Comecem renunciando à vida que levam, a vida que não leva a nada.
Eu te faço uma pergunta hoje, nessa noite: a vida que você está se levando, para onde está te levando? Aonde você está indo com a vida que você está levando? Cara, eu não quero chegar lá e não te ver lá. Eu quero chegar lá um dia. Eu quero chegar naquele dia, naquela grande missão, e te ver lá. A palavra do Senhor diz que nós vamos saber quem é quem. Quer começar com algo bom? Examine-se. Você vive debaixo de um pastoreio? Ou está tentando seguir a Jesus sozinho? Você está congregando ou está só assistindo live na internet? Quem ama Jesus aqui? Dá uma glória a Deus aí. Mas por que você está rejeitando estar dentro da casa dele, da noiva dele? Não rejeite. Essa geração de hoje em dia, ela quer viver a fé do ladrão lá da cruz do Calvário. Salva na última hora, sem igreja, sem comunhão, sem discipulado, sem instrução. Mas a Bíblia, ela não nos chama para um momento de salvação. Ela nos chama para uma jornada de transformação. Jesus, Ele quer transformar o teu interior nessa noite. Quer transformar a sua vida nessa noite. A salvação, ela é pessoal. Mas, meu irmão, a santificação, ela é coletiva. Deixa eu te falar. Eu preciso de você. Você precisa de mim? Eu preciso de você. A palavra do Senhor diz que sede santos porque eu sou santo. Cara, eu não sei se era a palavra que você veio esperando vir aqui buscar, não, cara. Mas o Senhor quer corrigir a minha vida e a sua vida nessa noite, para que a gente possa entrar santo no céu, cara. Eu não venho com uma palavra: ai, Deus vai fazer isso, ó, abre a mão aí, uma chave aí. Ei, para. A palavra do Senhor vai dizer que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Ei, levante sua mão, todos. Eu só quero declarar aqui para que você entenda, que o inferno também entenda. Vocês já são abençoados com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. É seu. O inimigo não tira. Deus já disse, é seu. Mas o que nós precisamos fazer para atrair para cá? Diga comigo: eu preciso me posicionar. Se posiciona. Adore, busque, negue-se a si mesmo, viva uma nova vida. O Senhor está querendo que você viva um novo de Deus, uma nova vida, uma nova história. Mas espera aí, Ele vai mudar a minha vida, meu irmão? Vai. Mas Ele vai mudar a vida que eu levo? Não, Ele vai te dar uma nova vida. Porque quando você nega o que você quer viver, Ele vem com a vida dele pronta, de um governo sobre a tua vida. Aí Ele vai governar. Aí você vai dizer assim: outrora eu ia para esse lado, mas agora eu estou indo para esse. Outrora eu fazia isso daqui, mas agora eu estou fazendo isso aqui. Outrora eu falava dessa forma, mas assim seja o nome do Senhor louvado. Vocês estão entendendo? São coisas que Deus, Ele quer fazer sobre a tua vida. Não há evangelho sem cruz. Cristo está voltando, mas é pela igreja, meu irmão, não é por outra coisa. E não pelos crentes isolados, de servir ali, servir lá. Ah, mas eu faço isso, eu sou um nômade, eu sou... Para, irmão. Senão nós temos que tirar vários capítulos e versículos da palavra de Deus. Há necessidade de congregar.
Você pode até ter sido ferido na igreja, mas na igreja é o lugar da cura. Te machucar, mas é na igreja o lugar da cura. Você pode até ter se decepcionado com homens aí, dizendo homens de Deus, mas ainda Deus usa pastores nessa terra. Volte ao corpo, volte ao aprisco, volte para a cruz, porque quem salva é Ele. E Jesus ainda tem uma noiva, e Ele vai vir buscá-la. Você é a noiva do Cordeiro. Como que está a sua veste? Está suja? Precisa ser limpa? Como foi sua semana? Como foi seu mês passado? Eu te garanto que se Jesus voltasse hoje aqui, eu acho que ninguém subia. Acho que ninguém iria. Mas hoje o Senhor está dando uma oportunidade para a minha vida. E eu falo que eu sou o primeiro. Eu sou o primeiro a querer me arrepender. Eu não sou tão bom quanto os meus antepassados. Eu sou ruim, irmão. Muitas atitudes minhas precisam ser mudadas. Eu sou ruim. O pastor diz, pastor aqui, então você é bipolar, você tem duas caras. Não, muito pelo contrário. A palavra do Senhor diz no livro de Provérbios que aquele que confessa o seu pecado alcança misericórdia. Até isso Deus é bom. Quando a gente confessa os nossos pecados, alcançamos a misericórdia. Hoje eu creio que se eu falar assim, quem gostaria de uma nova vida, de uma nova mudança, de uma nova história, de um novo tudo, de chegar e falar assim, estou me abdicando dessa vida, não quero, quero o governo dele sobre a minha vida. Eu quero a vida dele, que ele governe a minha vida. Eu precisaria, creio que, tirar tudo isso aqui, pastora, para vir todo mundo para cá. Por isso, eu só peço uma coisa: se coloquem de pé aqueles que desejam essa nova vida. Eu quero, eu sou o primeiro, eu já estou até aqui. Eu quero, pode deixar, Robinho, pode deixar. Eu quero, eu desejo. Eu gostaria literalmente, de todo o teu coração, você se despisse hoje dessa sua vida que você leva. Muitas vezes uma vida dissoluta,